Bom, meus irmãos e irmãs, um bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja reinando na vida de todos vocês. Nós estamos começando mais uma aula dominical nesta série de estudos sobre as epístolas do apóstolo João. E eu quero convidar vocês que estão aqui para nos colocarmos em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Você que está acompanhando de casa, se você estiver debaixo do cobertor agora também, salta do cobertor aí e vamos orar juntos. Vamos agradecer a Deus por mais esse belo dia que Ele nos oferece. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua presença. Obrigado pelos Teus filhos que se encontram aqui reunidos presencialmente na Tua casa e também por aqueles que, devido às circunstâncias, estão acompanhando esta reunião de seus lares e de outros locais. Que as mãos do Senhor estejam sobre todos e que o Teu Espírito Santo nesta manhã nos dê, Senhor, inspiração, nos conceda sabedoria, discernimento, conhecimento da Tua palavra acerca daquilo que será ministrado aos nossos corações. E que a cada dia, Senhor, nós possamos continuar avançando pela fé e crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. É o que desejamos e pedimos ao Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, podem assentar. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 João, no capítulo 2, versículo 7 até o versículo 11. São os versículos que nós iremos estudar hoje pela manhã. E o tema da aula de hoje é quem ama, vive na luz. Outro dia nós falamos sobre Deus é luz e nele não há escuridão. E hoje nós vamos falar sobre o amor verdadeiro, o amor que agrada a Deus na vida de quem vive na luz. Diz assim: meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É um mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês, pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, está na escuridão até agora. E quem ama o seu irmão, vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão, está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Então vamos começar, meditando um pouco aí no versículo de número 7, onde João ele faz uma transição bastante suave, tranquila, da passagem anterior, onde ele falou sobre conhecimento, falou sobre a obediência a Deus como face da mesma moeda. E João também apresentou nos versículos anteriores que o nosso testemunho pessoal, de acordo com a vontade de Deus, é uma prova inconteste de que estamos unidos com Ele, ou seja, quando nós temos conhecimento e obedecemos a Deus e a sua palavra, e demonstramos isso através do nosso testemunho pessoal, então é uma prova de que estamos unidos com Ele. E também quando nós estamos unidos com Deus através do conhecimento e da obediência, nós passamos a viver uma vida como Jesus viveu. Depois disso, João agora volta novamente a esse modelo de ensino aspiral que nós dissemos aqui no primeiro encontro. João apresenta novas definições acerca do mandamento que devemos seguir. Ou seja, o que nós devemos conhecer
o que nós devemos obedecer. Então João começa este novo parágrafo, novamente, repetindo aqui algumas palavras que se tornaram comuns nos escritos de João. Meus queridos amigos. Em outras versões vai dizer amados, em outras vão dizer meus queridos irmãos. Então essa forma carinhosa, e amorosa que João tem de falar, e que ele recorre a esta forma até com muita frequência, toda vez que João vai dirigir-se aos irmãos e apresentar um novo tema, um novo ensinamento, ele começa chamando eles de meus amados, meus queridos. E esse estilo amoroso que João tem, não impede ele de ser também rigoroso acerca daquilo que vai ensinar. Não pense que porque o apóstolo João, ele tinha essa prática de chamar as pessoas de meu querido irmão, meus amados irmãos, filhinhos. Não pense que porque ele usava dessas formas carinhosas, que ele era um pastor relaxado, que ele era um pastor descuidado com as ovelhas. Não, João ele era bastante rigoroso em relação à palavra de Deus, mas ele tinha um tom diferente de ensinar. A gente tem, trazendo para os dias atuais, nós vamos ver também que isso ocorre muitas vezes na igreja, nos ministérios. Às vezes você tem alguns pastores que, embora rigorosos, eles são bastante amorosos na forma de falar, enquanto tem outros que têm uma estupidez santa, se é que existe, que eles são muito grossos na forma de falar, e às vezes acaba até usando de tons pejorativos. Então são formas diferentes das pessoas apresentar a mesma verdade. Uma outra coisa que nós também observamos é que existe um paralelo muito grande entre o Evangelho de João e a primeira carta de João. Nós vamos ver que sempre que João refere-se a um novo ensinamento, há referência no Evangelho de João. Então isso é muito importante, principalmente no que diz respeito ao amor, que tanto o Evangelho de João como a primeira carta de João trabalha com muita ênfase, ou melhor, aborda com muita ênfase o tema do amor e a importância da igreja, dos cristãos demonstrarem através das suas atitudes o verdadeiro amor. Então João está trazendo aqui a memória dos irmãos palavras que foram ensinadas por Jesus. Quando ele fala assim, que olha, o novo mandamento que eu trago para vocês é antigo, ele está se referindo às palavras de Jesus em João 13:34. Quando Jesus falou assim, eu lhes dou este mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Então esse novo mandamento que Jesus apresenta e que agora João faz uma dissertação em cima das palavras de Jesus, ele fala, olha, esse novo mandamento, ele não é tão novo assim. Ele é antigo, porque ele já foi ensinado também no passado. Então, primeiro, nós vemos que João mostra aqui que esse mandamento de amar uns aos outros, na verdade, ele procede do Antigo Testamento. Quando diz que o Novo Testamento é realmente antigo, então é interessante que o novo que João está apresentando não é tão novo, porque ele tem a sua raiz, o seu fundamento, a sua base no Antigo. E isso me faz lembrar de um pastor que eu tive na minha juventude. Ele foi pastor por pouco tempo na igreja em que eu congregava, mas ele tinha um jeitinho assim peculiar de falar para os irmãos, porque sempre que ele ia pregar a palavra do Senhor, ele falava assim, irmãos, eu vou trazer para vocês aqui uma palavra, mas eu sei que ela não é nova, porque vocês crentes conhecem a Bíblia, vocês estudam a Bíblia, então eu só quero lembrar os irmãos daquilo que a Bíblia diz. Era uma forma diferente dele dizer aos irmãos que ele estava trazendo à memória, a lembrança deles, aquilo que eles já sabiam. E João, ele usa
também desse artífice, né, dessa forma de apresentar a palavra, quando ele fala assim, olha, esse novo mandamento, né, ele é antigo, ele é velho, ele vem lá de trás. Nós vemos então que João está interessado aqui em primeiro lugar no conceito do que é o mandamento, ou seja, ele quer definir, deixar bem claro o significado desse mandamento, a ideia, né, do porquê Jesus disse e porquê lá atrás no Antigo Testamento Deus falou através de Moisés aos filhos de Israel sobre o amor. Então, qual é o conceito que está por trás disso, a ideia que está por trás disso e o princípio que deve reger todo crente, o princípio do amor, ou seja, tudo o que o crente faz, ele deve fazer sempre regido por esse princípio que é o amor. E em segundo lugar, João pretende definir o significado das palavras novo e velho. O que é novo e o que é velho? Qual é o sentido das palavras do Antigo Testamento em relação aos crentes do Novo Testamento? Uma vez que naquele tempo, quando João está escrevendo esta carta, as escrituras que os cristãos, primeiros cristãos, se baseavam, que eles estudavam e ensinavam, era o Antigo Testamento. Então João ele quer trazer agora para os irmãos um significado novo daquilo que foi escrito no Antigo Testamento, o que esta palavra tem a ver conosco. Ou seja, muitas instruções, muitas leis do Antigo Testamento são restritos à comunidade de Israel em determinado período. Nós vimos uma onda de judaização do Evangelho nos últimos anos, né? A coisa cresceu demais, muito crente carregando arca pendurado no pescoço, o chofar e por aí afora, né? Pastores usando roupas sacerdotais. Eu acho até bonito, mas é uma coisa que não tem nada a ver com a igreja. Se alguém quer fazer porque acha bonito, decorar o altar da igreja lá com uma réplica da arca, tudo bem, fique à vontade. Mas não podemos, de maneira alguma, judaizar o cristianismo. Então, quando João escreve aos irmãos aqui, ele traz essa nova definição. Aliás, nova não, ele faz esta definição do que é novo e do que é velho. Nós vamos ver também que João deixa claro que existem coisas que eram restritas para a comunidade de Israel. Em determinado período não se aplica à igreja, mas aos judeus. E nós não somos judeus. Paulo, por muitas vezes em suas cartas, ele combateu esta linha de pensamento que era pregado em algumas regiões sobre a judaização dos gentios cristãos. Então, Pedro, algumas vezes, foi oponente de Paulo nesse sentido, né? Porque Paulo saía pregando o evangelho da graça e o Pedrão vinha atrás pregando o evangelho judaizado, né? E aí teve um momento em que eles tiveram um encontro épico, onde Paulo resistiu Pedro face a face e procurou colocá-lo no lugar certo. Peraí, essa palavra não se aplica à igreja, essa palavra é para os judeus. Então, embora João não declare explicitamente qual é esse mandamento que ele está se referindo, porque ele fala que ele está apresentando um mandamento novo, mas que é antigo. Mas ele não deixa muito explícito, assim, muito claro qual seria esse mandamento, mas ele dá a entender, nos versos seguintes que nós lemos, que se trata do conhecido mandamento de amar uns aos outros. Então, com base naquilo que João discorre em sua carta, a partir desta declaração, nós vamos perceber que João ele está falando aqui do amor que nós devemos ter uns aos outros. Outro ponto importante, que desde a época de Moisés, o povo judeu sempre recitou suas palavras como parte do seu credo. Ou seja, era muito comum, né, os judeus, Moisés ensinou os filhos de Israel, e esse ensinamento se passou por gerações, onde os pais deveriam ensinar os seus filhos,
escrever nos umbrais das portas das casas os mandamentos para que eles não fossem esquecidos. Então havia essa tradição oral de passar a verdade, os mandamentos de pais para filhos. Então os judeus eles tinham esse hábito de citar alguns textos do Antigo Testamento, né, algumas declarações de fé. Como lá em Deuteronômio 6,5 que diz: ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Isso fazia parte do credo, da fé judia. Todo judeu, ele sabia de cor e salteado este versículo. Se nós perguntarmos para os cristãos do Novo Testamento, né, a igreja contemporânea, qual é o versículo que nós guardamos no coração, vamos chamar de aquele versículo master, né, que é a base, que é o fundamento da nossa fé, qual é? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Todo crente, quando aceita Jesus, primeiro versículo que ele tem que aprender na Bíblia é João 3,16. Deus é amor. No Antigo Testamento, né, os judeus, eles também eles guardavam e passavam isso de geração para geração, esse credo: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento. Então todos eles sabiam esta palavra, era uma palavra que estava viva na memória deles. Então quando João ele fala assim: olha, eu vou trazer para vocês um novo mandamento, na verdade ele não pode chamá-lo de novo, porque ele está falando de algo que qualquer judeu sabia. Qualquer cristão judeu tinha esta declaração de fé armazenada em sua memória. Já nos tempos do Antigo Testamento, quando o povo de Deus estava no deserto do Sinai, Deus ensinou os israelitas a amar o seu vizinho como ele mesmo, lá no livro de Levítico 19:18. Então João também não está falando de algo novo quando ele diz: olha, vocês têm que amar uns aos outros. Por quê? Lá está escrito assim: não se vingue, não guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Mas aí eu lanço uma pergunta para nós aqui. Embora esse mandamento já fosse conhecido dos judeus, o que vocês acham? Eles estavam cumprindo à risca este mandamento ou não? Me diz aí, eles cumpriam? Na verdade, eles declaravam. Mas o ato de cumprir era outra coisa, outra realidade. Eles não estavam cumprindo. Então, João, quando ele fala: olha, eu vou trazer um mandamento para vocês aqui, novo, mas não é tão novo, porque vocês já sabem. A exemplo do pastor que eu citei para vocês: olha, eu vou pregar aqui uma palavra para vocês, mas eu sei que vocês já sabem, mas eu queria lembrá-los daquilo que a palavra de Deus diz. É o que João está fazendo. Então, finalmente, ainda no versículo 7, João observa que os leitores, eles conhecem esse mandamento. Eles sabem dele desde o início. E ele dá a entender que eles receberam a revelação de Deus e, portanto, sabem que esse mandamento, como tal, não é novo. Por isso que João fala: é o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. É aquilo que vocês aprenderam. Lá no início, João ele está chamando a atenção aqui de seus leitores para que eles voltem ao início. Voltem ao primeiro amor. Lembre-se daquilo que eles aprenderam, sabe, vou chamar de princípios elementares da fé cristã. Às vezes a gente, nessa caminhada de fé, nessa jornada de fé, a gente vai aprendendo tantas coisas, né? O crente, ele vai amadurecendo, vai aumentando o seu nível de conhecimento escriturístico e chega a um determinado momento que ele acaba esquecendo da base. Então ele vai subindo, chega uma hora que ele está aqui num nível que ele já não lembra mais o que está embaixo. Só que a base é o fundamento de tudo. E é o que João está dizendo para eles aqui: olha, tudo que vocês estão fazendo é bom, mas vocês precisam voltar e lembrar que a base, né, a origem de tudo, não é algo novo, é algo que vocês aprenderam quando começaram. E o que foi que vocês aprenderam? Vocês têm que amar ao Senhor e vocês têm que amar ao próximo.
no versículo 8, nós vamos ver aqui que João ele deixa bem claro que esse novo mandamento, ele pode ser visto em Jesus Cristo. Ele fala assim: porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês, pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Então, olha que declaração, né, linda que João faz aqui, olha. O mandamento que eu estou apresentando para vocês, eu digo que ele é novo, não porque ele é novo porque acaba de ser criado, mas ele é novo porque entre nós teve um homem chamado Cristo, que viveu entre nós, que habitou entre nós, e esse homem viveu esse mandamento, ele experimentou e ele demonstrou através das suas ações, como vocês também, que são seguidores de Cristo, fazem o mesmo. Então, quando a gente lê o versículo 7 e o versículo 8, se não tivermos um tempo, né, de observação necessária para compreender o texto, a gente vai achar que João estava se contradizendo. Peraí, primeiro ele fala que o mandamento novo é antigo, agora ele fala que o mandamento não é antigo, que ele é novo. Me explica isso, João. O que você está querendo dizer? Vejam, ele está dizendo aqui o seguinte, na sua dissertação, aquilo que ele chama de novo mandamento, né? Se a gente prestar mais atenção na declaração de João, a gente vai ver que não tem essa contradição. Porque João está falando de um princípio que é antigo, que precisa ser renovado e lembrado pelos cristãos. Ou seja, independente, né, dessa declaração de João, nós vamos ver que existem duas interpretações para esse texto. A primeira seria a interpretação literal, quando a gente lê o texto aí, a palavra novo em grego sugere que o antigo deu origem ao novo, ou seja, olha, é novo porque o antigo não existe mais. Então ele renasceu, né, numa nova forma, porém o velho não deixa de existir. O velho, a base continua, não, mas permanece junto com o novo. Então a interpretação literal, né, que a gente pode fazer desse texto é esta: o Antigo Testamento ele continua lá, ele é o alicerce, ele é a base, mas em cima desse alicerce foi construído o quê? Um fundamento. E em cima desse alicerce está então aquilo que João chama de Novo Testamento. O Antigo Testamento ele preparou o caminho para o Novo, mas ele não perdeu a sua validade quando o Novo chegou. É por isso que a gente lê o Antigo Testamento, a gente se reporta ao Antigo Testamento em muitas situações, em muitas ocasiões, porém lembrando que existem determinadas leis no Antigo Testamento que são relativas ao povo de Israel naquele período, naquela época, que não se aplicam a nós. Mas o princípio, né, ou os princípios que estão no Antigo Testamento, eles continuam valendo até hoje. E em cima desses princípios foi que se estabeleceu o novo, que João chama de novo. O Antigo Testamento foi dirigido ao povo do Antigo Testamento, mas ele permaneceu válido quando Jesus chegou trazendo o novo. Ou seja, Jesus ele deu ao Antigo Testamento um significado maior. Por isso que em algumas vezes você vai ler nas declarações de Jesus, ele dizendo: os profetas disseram, mas eu vos digo. Ou seja, o Antigo Testamento ele foi interpretado, né, por Cristo, e Jesus dá um significado maior, uma nova forma, né, dentro de um novo contexto desta palavra que foi ensinada no Antigo Testamento. Esta é a interpretação literal. E qual é a interpretação teológica? Vejam, lá em Levíticos 19, 18, onde diz assim: ame os outros como você ama a você mesmo, nos ensinam que o conceito de próximo incluía o companheiro israelita e o estrangeiro que vivia entre o povo de Deus. A gente vai ver isso ainda no mesmo capítulo de Levítico, né, Levítico 19, versículo 34, que fala assim: ame os estrangeiros
pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, qual era o ensinamento que se tinha no Antigo Testamento para o povo de Israel acerca do amar ao próximo? O próximo era o israelita ou o estrangeiro que habitava entre o povo israelita. Não se referia a outras pessoas, a outras nações, a estranhos. No entanto, no Novo Testamento, Jesus ele traz um novo significado ao mandamento de amar ao próximo. E a gente vê isso aonde? Na parábola do bom samaritano. Os judeus e samaritanos, eles não se conversavam. Havia uma divisão entre eles em relação à situação religiosa do povo, porque uns acreditavam que tinha que adorar a Deus num monte, o outro nos outros. Eram duas congregações divididas. Então, quando o levita passa e ele vê um estrangeiro caído, o que ele diz? Eu não tenho nada a ver com isso, porque a lei ensinou isso para ele. Ele aprendeu que ele tinha que amar o próximo, desde que o próximo fosse realmente próximo, fosse alguém da sua nação, israelita. Então ele olha, não me interessa, é problema do outro. Aí vem o sacerdote e diz a mesma coisa, mas o samaritano é diferente. O samaritano ele não conhece o cara, ele não sabe quem é, não faz parte do seu ciclo de amizade, não é seu amigo, não é conhecido de ninguém, é um estranho. Mas mesmo sendo estranho, ele demonstra amor por ele. E ele vai lá e socorre o homem. Então o viajante era um desconhecido. O sacerdote e levita não demonstraram amor por ele, porque não fazia parte do seu grupo religioso. É o que a lei ensinava. Mas o samaritano socorre o homem, mesmo ele sendo um desconhecido. Então, Jesus ele dá um novo sentido à palavra de amar ao próximo. Olha, você não tem que amar apenas o próximo que está próximo. Aquele que é teu amigo, aquele que é o teu vizinho, o teu colega, o teu parente, o teu irmão na fé. Mas esse amor deve ser estendido às pessoas que estão longe também. E por isso que hoje a Igreja de Cristo, sediada numa nação, ela faz missão numa outra nação onde tem gente que ninguém conhece e muitas vezes alimenta a fome de pessoas de outras nações que ninguém conhece. E por que ela faz isso? Movido pelo amor de Cristo, o novo mandamento. Jesus ensinou aos seus seguidores que o mandamento de amar o próximo se estendia até mesmo ao inimigo. Ou seja, Jesus foi mais longe ainda. Mateus 5, 43 e 44. Ele falou assim, vocês ouviram o que foi dito? Ame aos seus amigos e odeie os seus inimigos. É a lei. Aí Jesus fala, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então esse novo mandamento que João está apresentando, que não é tão novo, mas ele se torna novo quando visto em Cristo. Ou seja, porque Jesus ele deu um novo sentido, um novo significado. Então, antes os cristãos judeus, eles aprenderam que eles tinham que amar os amigos e odiar os inimigos. Agora Jesus fala, não é diferente. Esse mandamento, ele agora está sendo reinterpretado, né? E o princípio que está por trás dessa palavra, amar ao próximo, amar ao outro, significa amar também o seu inimigo. Jesus deu provas do seu amor. Quando João fala que esse amor pôde ser visto em Jesus, aí eu me lembro aqui da passagem de Mateus 11, 19, que mostra o quê? Jesus andando, Jesus vivendo, Jesus conversando com pessoas comuns. Tanto que as pessoas chamaram Jesus de comilão, beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pessoas de má fama. Tem muito crente que passa por cima dessa declaração, dessa passagem bíblica. E aí ele ignora determinadas pessoas que ele considera ser pessoas de má fama, de serem pessoas não muito honestas. E aí ele se afasta, se isola de amigos, se isola de pessoas onde ele poderia estar evangelizando. E ele faz isso por quê?
porque agora ele é nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram. E aí ele se afasta de todo mundo. Mas olha o que a Bíblia diz, que Jesus, ele demonstra o seu amor, ele vive esse amor como? Andando e vivendo entre pessoas comuns. E o que faz pessoas comuns? Nós estamos num bairro aqui que tem muito nordestino. O que nordestino gosta? De festa, né? Então, eu tenho, com base nesse versículo aqui, eu tenho a convicção de que Jesus, vivendo fisicamente entre nós, ele ia participar dessas festinhas aí, ia chegar lá, e ele ia continuar sendo Cristo. Não é que ele ia se envolver com as coisas erradas, mas ele ia ser a luz no meio das trevas. Como João diz adiante, que ele vai falar que a luz, ela vai dissipando as trevas. Então o mandamento, portanto, esteve em vigor desde o início da história até aquele momento e até hoje, no presente. O mandamento não envelhece com o tempo. Jesus explicou o significado do mandamento de amar uns aos outros, removendo os obstáculos que foram colocados por quem? Pelos homens. E Jesus, ao trazer esse novo significado do mandamento sobre o amor, ele acaba revelando também a intenção divina e o propósito de Deus nesse mandamento, que é trazer a sua natureza. Deus é a luz, Deus é amor. Então é trazer essa natureza divina para habitar entre os homens. E aí aonde existe a luz, tem amor. E onde tem amor, tem a luz. Os dois caminham juntos. E então o amor, como uma luz que brilha em meio à escuridão, vai dissipando todas as trevas. E o testemunho, João fala assim, que a sua verdade é vista em Cristo. João se refere aqui à pessoa de Jesus e ao mesmo tempo ele também elogia os seus leitores por aquele comportamento verdadeiro e distinto. Porque ele fala assim que esta verdade, ela foi vista ou ela é vista em Cristo, mas ela também é vista em vocês. Então uma pergunta para a nossa reflexão nesta manhã. Esta verdade tem sido vista também em nós? Nós temos vivido na luz e temos revelado esse amor, que é um mandamento divino, é um princípio divino. Se a comunhão cristã é caracterizada pelo amor do Novo Testamento, ensinado por Jesus, então ela será reconhecida como a comunhão dos seguidores de Cristo. Se o cristão for capaz de amar as pessoas, irmãos, sabe, às vezes eu fico meditando na palavra do Senhor, e eu penso comigo, né? Eu falo, Senhor, tem misericórdia de nós, porque como nós somos ignorantes acerca da verdade, a verdade que é Cristo. Porque a gente cria tantos sofismas, tradições, né? Dogmas, a gente é cheio de preconceito, nós somos moldados de acordo com a nossa cultura para viver de um jeito. E aí a gente ignora tudo que é diferente. A gente tem muita dificuldade para entender o outro e para amar o outro. Eu não estou falando de aceitar o erro do outro, mas de compreender o outro e amá-lo com o amor de Cristo. Porque o inimigo, vamos ao mais extremo do amor, amar o seu inimigo. Não é uma coisa fácil. Você amar alguém que te odeia. Então, embora você saiba que a pessoa te odeia, mas você como cristão, se tiver uma oportunidade, demonstre a ela que você é diferente, que você a ama. Não é que você vai sair correndo atrás do inimigo e falando, olha, eu te amo, não é isso. Mas se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Deixa morrer de fome. É isso, irmãos? Ah, não, né? Se o teu inimigo tem fome, eis aí a oportunidade, a ocasião para você demonstrar o amor de Deus, dele, o que de comer. Se teu inimigo está precisando de alguma coisa que você pode ajudar, ajude, porque as pessoas irão olhar e observar nos cristãos o selo inconfundível do amor de Cristo. Quantos testemunhos que
eu já ouvi durante a minha jornada de fé de pessoas que vieram a Cristo, aceitaram a Cristo por causa do testemunho de fé de um outro irmão. Às vezes as pessoas dizem, eu odiava fulano, meu vizinho, nossa, crente, eu via ele e detestava ele porque era diferente. Mas um dia olhei para o meu vizinho e vi que a sua diferença era boa. E acabaram aceitando a Cristo. Então, que esta luz e esse amor possa brilhar em nosso coração. É o que João diz a seguir. A luz está brilhando. João apresenta evidências que corroboram com a sua observação de que os seus leitores estão obedecendo ao novo mandamento, quando ele diz assim, já está brilhando a verdadeira luz. Ou seja, João, ele apresenta o exemplo da escuridão diante da luz. Ele não está dizendo aqui que a escuridão desapareceu, mas ele fala que a escuridão está sendo dissipada. Ou seja, o ódio, ele ainda existe no coração de muitas pessoas. Aquilo que é mal ainda predomina na vida de muitas pessoas. Mas por causa do Evangelho de Cristo, que ilumina os crentes, as boas novas, aonde o crente em Cristo chega, ele faz a diferença. E aquelas trevas que antes abominavam o lugar, a vida da pessoa, elas vão devagarzinho se dissipando. Você está num ambiente de trabalho, e aí o teu colega comete alguma maldade a fim de te prejudicar, mas você com toda a educação, você vai lá e corrige a falta, e segue a vida. O teu colega fala mal de você para os outros colegas, mas quando alguém pergunta sobre ele para você, você fala, é uma boa pessoa. Então você vai dando testemunho, e cada vez que você dá ou faz uma declaração de amor, que você apresenta as boas novas nesse ambiente, as trevas elas vão se dissipando. Então João não diz aqui que as trevas simplesmente desapareceram, mas elas estão se dissipando. E João identifica aqui a luz como verdadeira para indicar que qualquer outra luz é simplesmente um reflexo que leva ao desencanto e desespero. Essa luz verdadeira que João diz que está brilhando agora, né, é o Antigo Testamento, que foi a preparação para o Novo, que agora se revelou através de Cristo. Ou seja, se antes havia um reflexo, né, o Antigo Testamento era um reflexo do Novo, agora o Novo existe. E eles conhecem e eles sabem como devem viver. Vou abrir um parênteses aqui para um comentário sobre alguns países que estão experimentando um crescimento espetacular da igreja cristã. A gente tem visto ultimamente em muitos países testemunhos de que a igreja está crescendo, o número de cristãos está aumentando, até mesmo em nossa nação. Se comemora muito quando o IBGE, né, solta dados de um novo censo, e aí mostra lá, olha, os evangélicos cresceram tantos por cento, católicos diminuíram e outras religiões diminuíram. E existe em alguns lugares do mundo, né, uma motivação muito grande em relação a esse crescimento, pessoas que são batizadas aos milhares. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma igreja aqui em São Paulo que batizou quase 2.000 pessoas em um batismo. E aí eu fiquei imaginando, quantas igrejas do nosso tamanho que tem nessa congregação de novos crentes. É muita gente sendo batizadas e alguns sendo até rebatizados. Igrejas que se formam em todos os lugares. A chama do evangelho parece que está se espalhando no mundo, né? Como no primeiro século. E isso tem aumentado, muitos líderes falando de crescimento de igreja, de expansão. Basta você ir aqui num bairro nobre de nossa cidade, tem uma alameda que é conhecido como Alameda das Igrejas. É igreja e mais igreja, empresas mudando, igrejas se estabelecendo. E esse rápido crescimento da igreja conforta o coração de cada crente. Agora preste atenção nisso. No entanto, observadores que estão no lugar dos acontecimentos, pessoas
que vivem nesses ambientes comentam que, embora a fé cristã seja evidente aos domingos, durante a semana parece estar ausente e sem sentido no mundo do trabalho diário. Você vê multidões, pessoas indo, programas televisivos sendo transmitidos ao vivo, de multidões e mais multidões, pessoas chorando, pessoas se prostrando num dia de domingo. Mas quando chega na segunda-feira, parece que a pessoa vira a chavinha, né? E aí volta a velha criatura. O desamor volta a fazer parte do cotidiano da pessoa. E assim permanece até a próxima reunião de culto, quando novamente ela vai ser impactada pelo som dos instrumentos, pela voz de quem canta, pela pregação e por aí afora. De alguma forma, a luz do Evangelho ainda não penetrou na sociedade em geral. Esta é a grande verdade, irmãos. Embora muitas vezes nós nos entusiasmamos com os números, mas a verdade é que o Evangelho ainda não atingiu as áreas principais da sociedade. Por exemplo, educação. A educação pública continua ainda sendo regida por valores anticristãos. A indústria, vamos dizer assim, o comércio, o mundo dos negócios, os valores que são apregoados e são vividos, são também valores do mundo, da enganação, da mentira, a política. A gente às vezes comenta porque a igreja tem tantos deputados, tantos senadores, tantos vereadores, tantos prefeitos, governadores, e há quem diga que a igreja tem até um presidente. Mas o mundo não mudou. A política continua cheia de corrupção, cheia de mentira, cheia de engano. Sabe por quê? A luz da palavra de Deus ainda não dissipou as trevas nesses lugares. Então, olha, corrupção, violência, pobreza, miséria, doenças, desobediência, soberba, mentira e tudo que faz parte desse pacote continua assolando a humanidade e os ambientes onde as igrejas estão estabelecidas. É verdade ou não é? A igreja tem feito muito pouco para mudar o mundo à sua volta. E para muitos o mundo não está melhor com a presença da igreja. E por que será, gente? Quando João, já lá no finalzinho do primeiro século, ele escreve essa palavra e diz que a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Eu vejo aqui em João um otimismo irreal. Porque João, ele olha na perspectiva de quem ama, de quem tem o amor de Deus dentro do coração. Então João imagina, esse amor que está ardendo dentro do meu coração, que reflete na minha vida diária, esse amor que também está sendo refletido na vida de meus irmãos, se nós continuarmos amando a Deus e amando ao próximo, vivendo na luz, como esses estão vivendo, logo as trevas serão dissipadas. Mas a verdade, irmãos, é que não é bem assim. Quando João escreveu essas palavras com base em sua fé, João, na verdade, ele não estava focando nas aparências daquilo que estava sendo visto, mas no efeito de viver à luz do Evangelho. Foi por isso que ele viu que as trevas estavam perdendo o território diante da luz. Não é porque a política mudou, até porque o imperador romano perseguiu a igreja por longos séculos, a igreja foi perseguida. Alguém poderia dizer assim, mas João, você falou que as trevas estão sendo dissipadas, que a luz está brilhando, mas nós estamos sofrendo. Mas é porque João, ele tem uma outra perspectiva, e essa é a perspectiva que a igreja tem que ter. E aí eu quero, com base nisso, voltar à minha declaração anterior e dizer o seguinte, irmãos, a igreja não vai mudar a educação. A igreja não vai mudar a política. A igreja não vai mudar o mundo dos negócios. Porque a igreja, na verdade, ela não veio com esse propósito de mudar essas coisas, porque o mundo já está no maligno. Mas o que João está querendo dizer é o seguinte, que aquele que vive no Evangelho,
Olha a diferença. Não é eu mudar o outro, mas é eu mudar a mim mesmo. Aquele que vive na luz, que tem o amor de Deus, esse vai mudar a sua vida e o ambiente à sua volta. Mas você não vai mudar o outro, se o outro não quiser. Então João está deixando bem claro aqui o seguinte, que a sua perspectiva é que aquele que vive à luz do Evangelho, ele reflete na sua vida esta luz e ele vive este amor. E o mundo, quando olha para ele, o mundo se aborrece com ele, o mundo odeia ele, o mundo detesta ele, porque ele é a luz. De fato, a igreja não vai mudar o mundo à sua volta. É utopia acharmos que nós vamos fazer isso. A igreja deve se preocupar em ser a diferença. A nossa preocupação aqui não é em tentar convencer o outro, mas é em mostrar que somos diferentes, que queremos e vivemos a vida de Cristo, o amor como Cristo amou. E nós vamos mostrar isso para o mundo. Então, muitas vezes, as pessoas estão muito mais preocupadas com os números para dizer que, olha, nós ganhamos tantas pessoas para Jesus sem ensinar essas pessoas e levar essas pessoas a um encontro verdadeiro com Cristo. E, na verdade, a igreja tem que se preocupar em ser diferente. Qual foi a declaração, né, que por muitos anos norteou a juventude desta igreja, que hoje eram adolescentes, hoje são jovens? Uma geração diferente, bendita e poderosa em Deus. A igreja existe não para mudar o mundo, mas para ser a diferença no mundo. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Devemos ser como o bom samaritano, sempre que houver a oportunidade, vamos fazer a nossa parte. Vamos deixar essa luz do amor de Deus brilhar em nossa vida e nossas ações. E vamos tentar mostrar aos outros, com as nossas atitudes, com as nossas palavras e com as nossas ações, que Cristo, Deus, habita em nós. Então, aonde você andar, aonde você estiver, as trevas vão se dissipando. Elas não vão ser extintas, mas elas vão se dissipar porque você é a luz. Mateus 5, 16 e 18. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão à sua volta. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então não é convencer o outro, mas é ser diferente para que o outro veja esta diferença em nós e conheça a Cristo. No versículo 9 até o versículo 11, surge uma pergunta. Nós estamos vivendo na luz ou estamos vivendo na escuridão? Olha o que João diz, quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela, não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Então note que João, ele vai usar do mesmo estilo literário lá do capítulo 1, no versículo 6, 8 e 10, onde ele apresenta aspectos negativos da comunhão e no 7 e no 9 ele apresenta aspectos positivos. Aqui novamente João, ele vai apresentar alguns aspectos negativos de quem diz que vive na luz, mas está na escuridão, e vai apresentar aspecto positivo de quem realmente está vivendo na luz. Então vejam que João ele cita as palavras, né, aqui de algum oponente religioso. A impressão que se tem que João ele está escrevendo isso aqui com conhecimento de causa, de alguma situação que estava acontecendo naqueles dias. Então João, ele mais uma vez, ele vai dar um exemplo, sem citar nomes de pessoas. Isso é até legal também lembrar aqui, porque às vezes, né, os irmãos no afã da pregação,
vai citar algum exemplo, aí cita o nome do outro, né? Aí sempre tem alguém que conhece o outro, que fala para o outro, e aí a coisa está feita. João, ele omite aqui, no caso, nomes. Porque o propósito de João não é atacar uma pessoa, e nem se defender diante de uma pessoa, mas é mostrar uma realidade que estava acontecendo na igreja. Então ele mostra aqui que o seu oponente religioso, ele faz uma declaração quando ele diz assim que ele ama o seu irmão, mas a sua vida reflete o contrário, porque demonstra ódio pelo seu irmão. Então João, ele desenvolve aqui nesses 3 versículos aqui 2 aspectos, negativo e um positivo, como nós vamos ver. Quais são os aspectos negativos? O oponente religioso afirma que está na luz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês já conhecem ou já ouviram falar de algum crente que odeia o outro? Alguém já ouviu falar disso alguma vez? Um crente fala assim que odeia outro crente. Já viram? Nunca? Gente, acesse a internet. É muito comum declarações de cristãos contra cristãos. João está falando para esse tipo de pessoa, que diz que vive na luz. Eu sou de Deus. Mas essa pessoa, ela na verdade, ela não reflete esta vida em Deus quando se diz respeito ao próximo. Na verdade, essa pessoa que João fala, provavelmente é aquela mesma quando ele fala lá da comunhão, e também que conhece a Deus, mas não pratica. As suas palavras não são respaldadas por seus atos. Sua afirmação é inútil, porque seu comportamento a contradiz. Embora diga que está na luz, a pessoa leva uma vida em escuridão. Por não ter amor verdadeiro no coração, essa pessoa acaba experimentando o poder destrutivo do ódio nas relações interpessoais. Porque ela prega sobre o amor, ela diz que está vivendo na luz. E João fala assim, ela diz que vive na luz, mas odeia o seu irmão. E ela demonstra isso quando você vê aquela declaração de alguém dizendo que quer que o outro irmão morra, que quer que o outro irmão se perca, que aplaude quando o outro irmão cai. Que amor é esse? Que tem prazer na ruína, na destruição, na desgraça de seu irmão. Qualquer um que diga que está na luz, mas ainda abriga ódio em seu coração para com seus semelhantes, está vivendo em trevas. Alguns dizem assim, uma coisa é olhar para o céu, um lugar perfeito. É uma declaração que eu anotei aqui. Uma coisa é olhar para o céu, um lugar perfeito, e declarar o nosso amor a Deus pela morada celeste. Eu amo o Senhor. Ah, como o céu é lindo, eu desejo, eu almejo o céu, um dia eu vou morar no céu. Mas viver entre os humanos e tolerá-los é outra história. Eu fico imaginando essas brigas denominacionais que há entre igrejas. Todo mundo afirma que vai para o céu, não é assim? Você vai na igreja X, ela fala, não, porque nós estamos caminhando em direção à mansão celestial. Aí você vai na igreja Y, o pastor está pregando e dizendo, irmãos, nós estamos indo para o céu, mas não tem a comunhão com os irmãos da igreja X. E aí eu fico imaginando, quem é que vai para o céu nessa história? Se o céu é um lugar de unidade, onde reina a luz, o amor de Deus, onde todos são iguais, onde não há injustiça, não há mentira, não há engano, não há ódio, não há rancor, como é que essas pessoas vão para o céu? Alguém está errado nessa história. Será que não seria o caso de as pessoas que praticam, que agem dessa maneira, parar um pouco de olhar para o outro e começar a olhar para dentro de si? E fazer aquilo que João falou, olha, se você diz que vive, então viva você na luz. Não tente, se o outro está fazendo alguma coisa errada, e você não pode corrigi-lo, deixa ele. Mas siga você na luz, não fique se contrapondo ao outro, porque, irmãos, Jesus, lá no céu vai ter tanta novidade, tanta surpresa, né?
Está lá no livro de Mateus 25. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, o meu ministério de cura lá na terra, curei tanta gente, profetizei para tanta gente. Ele vai olhar e vai dizer o quê? Quem é você? Não te conheço. Então, quantas pessoas poderão estar equivocadas? E João está chamando a atenção aqui desses irmãos, primeiro para que conheçam a Deus, segundo para que obedeçam a Deus, e agora ele está ensinando acerca do que nós devemos obedecer primeiro. Amem uns aos outros, amem a Deus. Odiar seu irmão não é pouca coisa. João repete o pensamento central desse texto em cada um dos próximos 2 capítulos. Nós vamos ver isso nos capítulos seguintes, onde João vai dizer que quem odeia o seu irmão é assassino. E ele vai dizer também que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Então qualquer um que odeia o seu irmão em Cristo está quebrando o mandamento de Deus. Essa pessoa não está vivendo a verdade, não está na luz, está na escuridão. E aqueles que vivem nas trevas, João, com muito tato, com muito amor pastoral, ele deixa a porta aberta para que eles possam se arrepender e vir para a luz. Então João escreve para aqueles que estão nas trevas, afirmando a eles que eles não precisam permanecer lá. Você pode mudar, você pode a partir de hoje fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus e falar: Senhor, a partir de hoje eu não falo mal de mais ninguém. A partir de hoje eu não vou odiar mais ninguém. Eu vou viver no centro da tua vontade, eu quero viver o teu amor e quero que o teu amor, através da minha vida, possa brilhar os ambientes à minha volta. Então ele está deixando bem claro aqui que essas pessoas que têm essa ausência de conhecimento, porque as trevas cobriram a mente deles para que não conhecessem a verdade, que eles são bem-vindos. Que eles podem também passar a viver uma vida piedosa e ser um servo fiel de Deus. O aspecto positivo que João apresenta é que quem ama o seu irmão vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. João está falando aqui para os membros da igreja que ele se dirige. João ele está deixando bem claro aqui que onde o amor prevalece, há luz. E onde o ódio domina, a pessoa vive na escuridão. O amor não é somente palavras. O amor também é ações que demonstrem aquilo que você diz. Quem ama o seu irmão espiritual como a si mesmo, vive na luz. E quando uma pessoa vive na luz, ela não tropeça, pois pode ver com clareza. Uma pessoa que tem boa visão, uma pessoa que é observadora, que conhece o ambiente à sua volta, que está na luz, ela caminha com segurança. Mas uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que está num ambiente escuro, que não vive na luz, o risco dela tropeçar e cair é muito grande. Então João deixa bem claro aqui que o amor não é somente por palavras, mas nós devemos viver esse amor em nossas atitudes diárias. João dá a entender que qualquer pessoa que odeia seu irmão causa sua própria ruína. Porque ele fala assim, que aquele que diz que ama o seu irmão, aliás, que diz que ama, que vive na luz, mas não ama o seu irmão, ele está vivendo em trevas, trevas da pessoa, trevas interiores. Então, qualquer pessoa que odeia o seu irmão está causando a sua própria ruína. E a causa de seu tropeço não pode ser atribuído ao seu irmão ou a outros fatores externos, mas apenas ao seu interior que está cheio de ódio. Ou seja, a pessoa que odeia, às vezes, olha, eu já conheci pessoas que odiavam o outro e o outro nem sabia que era odiado. Tem muita gente sofrendo disso. Tem um ódio mortal contra alguém e o outro está vivendo a vida. O outro não sabe, está de boa, né? Ainda passa perto da pessoa, cumprimenta, tudo bem? E a pessoa, eu odeio. Quem que está sofrendo? É o alvo ou é a pessoa? É a pessoa, porque o outro não está nem aí.
Então João deixa bem claro que a pessoa que diz que vive na luz, que conhece, mas não ama, ela está vivendo em trevas. E uma conclusão final aqui, 3 pontos que João apresenta ainda nesses versos que nós lemos. Primeiro, nós já vimos que quem odeia o seu irmão está nas trevas porque se separou da luz do Evangelho. Não existe meio tipo, sabe, crente meia boca, crente morno, aquele que diz eu tolero o meu irmão porque estamos no mesmo ministério. Olha, eu só tolero fulano porque a gente canta junto. Eu só tolero fulano porque nós fazemos parte do mesmo grupo dentro da igreja. Se não fosse por isso, eu queria que ele morresse. Não existe meio termo. Ou ama ou não ama. Ou está na luz ou está nas trevas. Não existe sombra quando o assunto é amor. Ou é trevas completa ou é luz. O segundo é relativamente seguro se você ficar onde está. Mas assim que começar a andar na escuridão, irá tropeçar por causa da incapacidade de ver. Lá em João 12:35 diz assim: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Então, enquanto esse ódio está apenas crescendo dentro de você, mas ele ainda não se revelou, ainda não se manifestou contra o outro, há tempo de apagá-lo, há tempo de sufocá-lo, há tempo de deixar a luz brilhar. E Jesus está dizendo aqui, olha, a luz estará com vocês um pouco mais. Ele estava falando acerca dele e dos discípulos, mas trazendo esta passagem como exemplo para esta palavra. A pessoa que está sendo exposta à luz do Evangelho, essa luz está brilhando sobre ela o tempo todo, mas o coração está enegrecido pelo ódio, ainda há esperança. Mas se essa pessoa não tomar cuidado, vai chegar uma hora que essa exposição à luz vai acabar e ela então vai estar totalmente sob o domínio das trevas. E terceiro, a escuridão tem um efeito ofuscante nos olhos. Eu estava pesquisando na internet e aí eu encontrei um vídeo de um rapaz que ele fez uma prova, uma aposta com outro colega, que ele ia ficar 30 dias num ambiente totalmente escuro, sem iluminação alguma. Durante 30 dias, ele ia permanecer naquele local, inclusive ia fazer as suas necessidades também no ambiente escuro, ele não ia ter acesso a nenhuma luz. A alimentação seria trocada a cada 3 dias também, sob escuridão. Ele não ia saber o que estava comendo. E o rapaz, ele aceitou o desafio. Só que no vídeo diz que quando ele chegou, se não me engano, acho que foi no 20º dia, eu não lembro exatamente o dia, ele implorou ao colega para que tirasse ele de lá. E ele perdeu a aposta. E quando ele sai de lá, por muitos dias, ele teve uma dificuldade enorme para enxergar na claridade. Ou seja, a escuridão ela tem um efeito ofuscante nos olhos. Se a pessoa ficar muito tempo num ambiente de total escuridão, quando ele for colocado diante da luz, vai demorar um tempo até que ele consiga recuperar a sua visão. E em alguns casos, segundo as pesquisas que eu fiz, dependendo do tempo que a pessoa permanece na escuridão, a cegueira é inevitável, não tem como recuperar a visão. Então vejam bem, queridos, alimentar aquilo que é da escuridão, aquilo que é das trevas, alimentar aquilo que é mal e viver na escuridão é um risco muito grande para a pessoa. Porque no primeiro momento ela pode ter umas pequenas nuances do ambiente à sua volta, ela pode ainda enxergar algumas sombras, mas vai chegar uma hora que a escuridão vai cobri-la totalmente. Então, que nós possamos viver na luz, estar na luz, e sempre que nós orarmos ao Senhor, pedir a Deus, Senhor, se tiver algum pedacinho de escuridão na minha vida, remove, em nome de Jesus. João capítulo 1, 4, 5, 8 e 9. A palavra era a fonte da vida. E esta palavra, que é Cristo,
ela trouxe a vida. E esta vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. João escreve, ele não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Que nós sejamos sempre filhos da luz. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Deus abençoe a todos os irmãos.